Amada igreja, você pode tomar teu assento então, por gentileza, não vou cansar você em pé. Essa terça-feira que você sai de casa com chuva, é porque você crê que o Senhor Jesus pode fazer alguma coisa, amém? Eu tenho certeza que a graça do Senhor Jesus vai falar com você, a sua poderosa palavra há de nos instruir, e para aquele que está ainda com o coração meio entristecido, porque o apóstolo está indo, já já ele volta, amém? Vai passar assim, a gente não vai nem perceber, e daqui a pouco ele vem nos visitar, e a expansão do reino é isso, meus amados. Foi assim com os apóstolos na época de Cristo, que todos eles andavam juntos, e um foi para a Etiópia, um foi para Samaria, um ficou na Judéia, e a palavra do Senhor foi se expandindo, e aonde quer que ele esteja, que o Senhor Deus possa usá-lo poderosamente, possa levantar obreiros para ajudá-lo, pessoas para ofertar na vida dele, e nesse momento essa tem que ser a nossa oração, que o Senhor Deus use com graça, com poder, com autoridade, e que Deus levante uma igreja, e uma igreja de maneira rápida, para com que ele lá consiga se estabelecer bem, prover o sustento da sua casa, da sua família. Eu também quero cumprimentar todo mundo que me assiste pelas redes sociais, pelas lives. Hoje é uma terça-feira, não sei que dia que você está me assistindo, que momento, e eu queria falar com você também que está em casa, que a graça do Senhor Jesus pode te alcançar aí, não há barreira física para a palavra do Senhor, a sua palavra é poderosa, atravessou tempo, gerações, estações, e a sua palavra ainda faz milagres, amém? Então, vamos ler comigo a palavra do Senhor, que é mais importante, e é menos chata do que eu, né? Abra então em Gênesis, capítulo 28, e nós vamos ler o verso 10, nós vamos ler bastante, amém, amados? Eu, quando faço a minha pregação, eu leio bastante, depois eu fico vendo nas lives, 3 minutos só lendo a palavra, é bastante coisa, mas é a parte mais importante, amém? Então vamos lá, Gênesis é fácil, né? Quarto livro da Bíblia, todo mundo achou? Não, né, meus amados? Primeiro, né? Gênesis e Apocalipse é facinho, né? Quando pega Amós, Abacuque, Sofonias, aí complica. Vamos ler então. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegando a um lugar onde passou a noite, porque o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que uma escada posta na terra, cujo topo alcançava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tomar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenha falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temeu, e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Agora você abra também, por gentileza, comigo, nós lemos o capítulo 28, leremos então agora o capítulo 32, meus amados.
capítulo 32, o verso 22, diz assim: E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com homens e prevalecestes. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Agora vamos fazer a última leitura, meus amados. Vamos ler comigo o 35, o verso 1. Diz assim: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugistes da face de Esaú teu irmão. Então disse a Jacó, a sua família e a todos que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali faremos um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e os brincos que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está em Siquém. O verso 7: Edificou ali um altar e chamou aquele lugar El-Betel, porquanto Deus ali se lhe manifestado quando fugia da face de seu irmão. O verso 11: Disse-lhe mais Deus: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações se hará de ti, e reis procederão dos teus lombos, e darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua descendência depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele no lugar onde falara com ele. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com Deus, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre azeite. E chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falava com ele, Betel. Amém, amados? Bom, bastante texto, né? E eu quero que os irmãos entendam, e que eu quero contextualizar com você, meu amado, a história de Jacó. O que aconteceu, o que levou ele, são 3 situações distintas, mas eu quero que nós nos atenhamos aos locais por onde ele passou. Diga assim com você: Betel, Peniel e El-Betel. Betel é o lugar aonde pela primeira vez Jacó tem um contato com Deus. Peniel é o segundo lugar aonde ele tem um contato com Deus, e El-Betel é o terceiro local. E há uma diferença significativa e gritante sobre as 3 fases da vida que ele encontra Deus. E lendo esses textos e meditando nessa palavra, eu me lembrava daquilo que o apóstolo Paulo falava já na sua carta para Timóteo, que ele estava à vésperas do seu martírio, e ele dizia que tinha combatido um bom combate, estava terminando a carreira e tinha guardado a sua fé. Pensando assim, a história e esses lugares por onde ele passou, onde Jacó passou, é isso. É uma carreira que nós temos que passar, e são combates que nós fazemos durante essa carreira. Você já vai entender aonde eu vou chegar.
A vida de Jacó, ela é repleta de reveses dessa carreira que ele está proposta, de toda essa carreira que ele teria que lutar, de todas as batalhas que ele pelejaria. E eu quero que você volte comigo, e às vezes a gente acha que nesse primeiro local, eu estou aqui falando para todo mundo que já é da igreja, acredito que conhece a história de Jacó. Todo mundo sabe que ele sai fugido do seu irmão, porque ele rouba não, né? Mas ele engana seu pai pelo direito da primogenitura. Ora, ele tinha comprado do seu irmão o direito de ser primogênito. Para o judaísmo, ou na tradição, aquele primogênito herdava basicamente tudo do pai. 2/3 era do primogênito, e na ausência do pai, o primogênito é quem mandava. O primogênito, ele sempre seria o líder do seu clã, da sua família. Ele compra de Esaú, seu irmão mais velho, esse direito por um prato de lentilhas, ou seja, Esaú despreza esse direito. Só que, quando seu pai está para morrer, a Bíblia vai dizer que Isaque, que era o pai de Jacó, e Esaú, que eram gêmeos, ele amava mais a Esaú, homem da caça, viril, peludo, e Jacó já era mais de mamãe, gostava de ficar em tendas. Mas a mãe dele, sabendo da promessa que Deus tinha feito quando os dois estavam no ventre, amados, se transporte comigo para mais de 2.000 anos atrás, antes de Cristo ainda, 4.000 anos atrás, e pense que não havia ultrassom na época para saber que eram 2 bebês que estavam na barriga de Rebeca, e ela diz: o que está acontecendo no meu ventre? Uma mulher que era estéril, que por 20 anos Isaque orou por ela até que ela pudesse ter o primeiro filho, e só teve 2 filhos, um casal não, né? O par de gêmeos. E quando ela ainda estava na barriga, Deus se revela e diz: o menor será maior do que o maior, ou seja, o caçula será maior do que o mais velho servirá ao mais novo. E Rebeca, no afã de tentar fazer com que a promessa de Deus fosse cumprida, analise comigo, nós estamos falando da história de um homem. Amados, nessa época, ele já tinha 71 anos de idade. 71 anos de idade. Solteiro, ainda vivia com a mãe, com o pai, nas tendas do pai. E o pai se aproxima da morte e Rebeca pensa: uau, se Isaque não abençoá-lo, aquela promessa de Deus não vai se cumprir. E eles bolam uma trama e enganam a Isaque. Jacó se faz passar por Esaú, seu irmão, você conhece a história. E com um beijo, ele também engana Isaque. O seu pai pergunta para ele, e pede para chegar perto e cheirá-lo. E ele dá um beijo e ele pergunta: quem é você? E ele diz: eu sou Esaú. Diga assim: eu sou Esaú. Ele tinha, sabe o quê? Ele tinha uma crise já de identidade. Ele já não conseguiria chegar para o seu pai e dizer: pai, eu sou Jacó, mas Deus me prometeu que eu seria maior que meu irmão. Mas ele estava vendo ali, já era com olhos humanos: se meu pai abençoar meu irmão, toda a riqueza de meu pai vai ficar para meu irmão. Só que o tiro sai pela culatra, porque a hora que seu irmão descobre, o seu irmão tenta matá-lo e diz: a hora que papai morrer, tu morre junto. Não vou te matar agora para não dar desgraça para o pai, mas a hora que o teu pai morrer, tu está jurado de morte. E a mãe dele, sabendo de toda a treta, o que ela faz? Olha, manda ele lá para a terra dos meus parentes, para com que ele case com alguém da minha família. Porque Esaú desgostava muito os seus pais, porque tinha casado com mulheres cananeias. E ele foge. E quando ele foge, ele chega nesse lugar que nós lemos no primeiro verso, no primeiro capítulo que nós lemos. Mas eu quero que você se destaque comigo de que ele não era crente. Não, ele não era crente. Em Betel, Deus se apresenta para ele e Deus diz que dará coisas para ele. E o que ele faz? Ele diz para o Senhor: bom, se tu me der tudo isso, se tu me levar e se eu voltar vivo, tu serás meu Deus. Tu serás
Meu Deus. Ele ainda não tinha o Senhor como seu Deus. E é aqui que é a primeira vez que o Senhor Deus se apresenta para ele. Às vezes, nós estamos em Betel, quando é o Senhor Deus que se apresenta para nós e nos faz promessa, e nós fazemos um voto. Uau, se é assim mesmo, se a minha vida pode ser assim, se a minha vida pode ser feliz, se a minha vida pode ser alegre, se eu posso ter uma vida melhor, então tu serás o meu Deus. Em Betel, meus amados, quando nós estamos em Betel, nós normalmente pedimos ao Senhor coisas, e foi isso que ele pediu coisas, ele pediu segurança, ele pediu com que Deus o levasse, com que Deus o trouxesse, ele pediu coisas materiais. Ele era filho de crente, o vô dele era um crentaço, era o pai da fé, mas ele ainda não era crente. E aqui Deus se apresenta, e é sobre esses encontros que eu quero falar com você. É sempre Deus que se apresenta ao homem, é sempre Deus que faz promessa ao homem, é sempre Deus que quer levar um homem de um lugar onde ele estava agora ali vazio, sozinho. O que ele tinha era o azeite que ele carregava, ele não tinha mais nada, tinha deixado um pai rico para trás, uma mãe rica para trás, e não saberia ainda se quem sabe o irmão dele fosse atrás dele, poderia matá-lo. Mas ele está agora aqui, nos seus primeiros contatos com o Senhor, viu a Deus e disse: esse lugar é casa de Deus, e eu quero as coisas de Deus. Só que 20 anos depois, quando ele sai daquela situação, que ele já é agora um homem rico, passou 20 anos trabalhando para Labão, seu sogro, tinha 2 mulheres, 11 filhos, cheio de gado. Eu vou cortar a história, mas seu irmão disse que agora vai matá-lo, porque ele sai da casa de Labão, da proteção de Labão, e agora ele está voltando para a terra dos seus pais. Quem sabe ele pensou que 20 anos seriam suficientes para aplacar a ira do irmão, mas só que vem mensagem dizendo: teu irmão vai te matar. E ele agora está num outro momento, aonde ele já busca o Senhor por salvação. E aqui agora, 20 anos depois, uma mesma situação, com medo, com crise, temendo pela própria vida, ele luta com um anjo, e não é um anjo, aqui é uma teofania, ele luta com o próprio Deus, é o anjo, não é um anjo. O Senhor muda o nome dele para Israel, e o lugar que ele se encontra agora é Peniel, e Peniel é: eu vi Deus face a face. Então essa mensagem que eu quero falar para você, que Deus colocou no meu coração, é que nós devemos sair de Betel e devemos ir a Peniel, aleluia, de um lugar aonde nós conhecemos Deus, ouvimos as promessas de Deus, mas irmos para um lugar aonde nós vimos o Senhor face a face e lutamos com Ele, e a sua presença muda a história da nossa vida, aleluia. Amado, quando ele fala com o Senhor a primeira vez em Betel, não há uma mudança de caráter na vida de Jacó, não há. Ele vai para o seu sogro, é enganado, tenta enganar, e os dois ficam tentando um passar a perna no outro sobre o rebanho, porque ele faz com que os animais cruzem sobre um ramo, agora eu não lembro ao certo, sobre um ramo de uma planta, e eles tinham uma superstição de que os animais que cruzassem sobre aqueles ramos dariam de um jeito, de outro, e eles ficam ali tentando se enganar, ele sendo mais logrado do que enganando. Não há mudança muito grande de caráter na vida dele. Ele foge, discute com o sogro. Mas quando ele tem um encontro com Deus, que ele vê Deus face a face, que ele luta com Deus, ele muda.
Ninguém que há encontrado Deus, não há ninguém que tenha visto a Deus, que tenha tido uma experiência com Deus e tenha permanecido mesmo. As marcas agora são até visíveis. Ele ficou coxo, ficou manco. A mudança, ela chega a ser até física. Quando nós temos esse relacionamento parcial com Deus, quando nós temos apenas Deus como esse ser que pode até nos amar, mas que nós queremos apenas são coisas de Deus, nós temos esse relacionamento e quem sabe o nosso semblante nem mude tanto, quem sabe nem brilhe tanta luz assim. Mas aquele que luta com Deus, aquele que vê Deus face a face, aquele que tem um relacionamento com Deus, meu amado, o seu jeito muda, ele já não fala mais igual, ele é diferente até dos seus próprios pares dentro da casa de Deus. Ele já não está mais interessado em coisas. Daqui para frente ele para de querer coisas e ele vive uma vida com Deus. Ele voltou rico, mas dali para frente, que o Senhor Deus transforma o coração de Esaú, que há uma salvação, que há um romper, que há um milagre, ele vive já, e tudo o que ele faz, ele pede o conselho de Deus. Vai para o Egito, Deus aparece para ele. Vai fazer isso, Deus aparece para ele. Em Betel, Deus nos abençoa. Em Peniel, Deus nos salva. Em Betel é sonho. Em Betel é sonho. Em Betel nós sonhamos. Em Betel nós queremos. Mas em Peniel nós lutamos. Aquele que está em Peniel, que está lutando com Deus, ele tem uma vida de luta com Deus, ele tem uma vida de esforço com Deus. Aquela noite marcou tanto a história dele, que ele passou de aquele que engana ou que agarra pelo calcanhar, e passou a ser chamado um príncipe que luta com Deus. Um homem que luta com Deus. Deus mudou, transformou o seu caráter. Deus transformou e levou ele a um outro patamar, a um outro nível. Ele deixou de ser Jacó. Ele deixou de ser aquele que suplantava, que enganava. E passou a ser aquele que todas as nações da terra seriam benditas através dele. Ele passou a ser um profeta. Porque antes de morrer, a primeira profecia sobre o leão da tribo de Judá veio de Jacó. Ele diz para seu filho Judá: Judá, você é leãozinho. E aí leia o texto perto da sua morte. O que eu quero imprimir no teu coração nessa noite é que nós devemos sair de onde nós estamos e partir para um lugar aonde nós consigamos e nós possamos ver a Deus face a face. O primeiro movimento foi de Deus para com ele. Ele estava sonhando e Deus aparece para ele. Não teve mérito nenhum de Jacó em Deus ter aparecido para ele. Deus simplesmente se revelou. Mas no segundo momento, ele não largou o Senhor. No segundo momento é que o anjo diz, o próprio Deus vai dizer: por que tu não me deixa ir? Por que tu não me deixa partir? Percebe a diferença de um homem que sonha com Deus e de um homem que não quer deixar a presença de Deus ir embora? De um homem que luta para conseguir o seu milagre, a sua cura. A mudança foi tão drástica que eu imagino as esposas esperando ele e de repente vem um homem manco. O que aconteceu? Não tinha ninguém, você estava sozinho. E elas vão reparar que a mudança não foi só física, mas também foi na mente, na alma, no caráter. Ele já não quer mais largar a Deus, ele já não consegue mais e já quer viver com Deus, e Deus o obriga a fazer algo que ele fez errado no passado.
Eu falei para você que quando ele engana o seu pai com um beijo, o seu pai pergunta para ele: quem é você? E ele diz: eu sou Esaú. E agora o anjo que está ali lutando com ele pergunta outra vez para ele: qual é teu nome? Faz um eco no passado, né? Em Peniel, Deus nos faz com que nós descortinamos o nosso coração e nós estejamos totalmente nus na presença do Senhor. E ele já não tinha mais como dizer: eu sou Esaú, eu sou fulano, eu sou ciclano. Lutando com Deus, enquanto ao seu pai ele enganava, e seu pai perguntava: é você, Jacó? Ele dizia: não, pai, eu sou Esaú. Não, pai, olha aqui a pele, aqui, olha o cheiro, olha as vestes, eu sou Esaú. Porque Jacó significa o que agarra pelo calcanhar, aquele que suplanta, aquele que engana. E quando o próprio Deus pergunta: qual é teu nome? Ele tem que dizer: eu sou Jacó. É como que se ele se desvestisse, se despisse diante do Senhor e falasse: eu sou aquele que enganou meu irmão. Eu estou nessa situação porque eu enganei meu irmão no passado, porque eu enganei meu pai no passado, porque eu quis suplantar o direito dele, eu quis fazer do meu jeito, eu quis fazer da minha maneira, mas agora em busca de salvação, não tem outra solução. Eu tenho que admitir quem eu sou Jacó. Na presença do Senhor, nós estamos nus, quem realmente nós somos. Esse foi o primeiro passo para com que o seu nome fosse mudado. E aí o Senhor Deus diz para ele: bom, agora que você admitiu quem você é de verdade, agora que você falou que você é Jacó, eu vou mudar teu nome. Você vai se chamar Israel. Que nós não fiquemos parados em Betel, que nós não fiquemos guardando para nós esses erros, que nós não fiquemos em Betel preso nessas coisas do passado, que nós não fiquemos em Betel preso, escondidos, querendo disfarçar aquela real natureza que nós temos, que é uma natureza pecaminosa, escondendo, mas enganando, usando de subterfúgios, crendo que Deus vai prosperar, crendo que Deus vai fazer, mas querendo fazer as coisas do nosso jeito. Em Betel nós esperamos a graça do Senhor, em Betel nós esperamos a promessa do Senhor, mas em Betel nós queremos do nosso jeito. Em Betel nós fazemos como nós queremos fazer, nós guardamos o nosso nome. Mas em Peniel não dá para ser assim. Em Peniel, quando Deus se apresenta, nós devemos dizer: é do teu jeito, Senhor. É do teu jeito. Não, Senhor Deus, o meu nome é esse mesmo. Eu fiz assim, eu fui errado. E agora eu estou aqui pedindo misericórdia, porque senão eu vou morrer. Em Peniel é muito mais agradável e também tão estressante quanto em Betel. Nos dois momentos ele aspirava a morte. Mas se você for ler em Betel, em Peniel ele fala que ele conseguiu a salvação da sua alma. E ele vai além na sua caminhada. Nós lemos 3 textos. Ele passa para Betel. No primeiro momento ele viu Deus. No segundo momento, ele teve um contato com Deus, pessoal com Deus, lutou com Deus, sentiu o cheiro de Deus, falou com Deus, conversou com Deus, não queria coisas de Deus, queria somente salvação de Deus, descortinou o coração para Deus, disse: eu sou Jacó mesmo. E no terceiro momento ele está em Betel. Em Betel ele faz uma aliança com Deus, aleluia. É uma aliança que ele faz com Deus, porque Deus fala com ele e diz: volta lá para Betel e faz um altar, e ele chama todos da sua casa. Ele já tinha falado com Deus, ele já tinha tido uma visão com Deus, já tinha lutado com Deus, mas na sua casa ainda havia ídolos de outros deuses.
Eles ainda adoravam a outros deuses. Porque ele chama todo mundo e diz: olha, todo mundo, traga os ídolos, os brincos, tudo que vocês têm, e vamos deixar aqui, enterrado aqui. Vamos soterrar isso. E nós vamos adorar somente ao único Deus vivo, o Deus de meu pai, o Deus de meu avô, aleluia. Na caminhada que ele teve com Deus, foi prosseguindo. Ele viu, teve uma visão, Deus fez promessas. E você não se vê aí nessa caminhada? Não é assim a nossa caminhada? A mensagem que eu quero trazer para você hoje é para você refletir que é assim a nossa caminhada. Primeiro nós recebemos as promessas de Deus e o coração se enche de alegria, mas nós estamos prosseguindo, caminhando. Em um momento nós vamos ter que sair de Betel e ir até Peniel. E ali nós vemos Deus, somos batizados com seu Santo Espírito, falamos em outras línguas, profetizamos, somos agora transformados pelo seu Santo Espírito. Já não é mais a mesma coisa, já estamos interessados em outras coisas, até o momento em que é necessário com que também façamos alianças com Deus. Deus tem uma aliança conosco, mas nós temos para com Ele? É diferente. Deus tem uma aliança eterna contigo, Deus tem uma aliança eterna comigo, de que se eu com a minha boca confessá-lo, crendo de todo o meu coração, eu vou ser salvo. É a aliança de Deus comigo. Mas eu posso ser um homem que tem aliança com Deus, que tem compromissos com Deus. E aqui, na última fase, é onde ele se relaciona mais intimamente com Deus. E onde nós estamos? Onde nós estamos? Eu meditava e eu via a minha vida pensando nisso. E eu via que eu já passei por Betel, já fui a Peniel, mas parece que tem hora que a gente quer voltar para Betel de novo, e a gente volta para Betel de novo. E depois a gente volta para Peniel de novo. Deus quer te levar a Betel, a ter uma aliança contigo, e com que você tenha aliança com Deus. E é uma caminhada, isso não aconteceu num piscar de olhos. O homem viveu 71 anos, até que viu Deus. Deus se revelou a ele. Mais 20 anos, e ele viu Deus face a face, lutou com ele. Mais outros tantos anos, para sacrificar ao Senhor, levantar um altar ao Senhor. A vida não foi fácil para ele. E aqui a gente não está falando de recursos. Ele já era rico, mas foi enganado pelos filhos. E teve um filho que foi levado cativo, escravo. Ele não estava mais preocupado com recursos financeiros. Ele deixou de se preocupar isso quando a promessa de Deus se cumpre em Betel. Deixa eu falar, não é porque aonde você está que tem recurso, não tem recurso não. Deus te dá tudo o que você tem para receber em Betel mesmo. Deus faz promessa, Deus dá, Deus granjeia mesmo, Deus é Deus galardoador, abençoador. Deus é Deus que dá sem medida, porque se fosse assim, nenhum ímpio prosperaria. Mas o homem planta, o homem faz, o homem semeia, e Deus é bondoso e Deus dá. Então a situação que você está não tem muito a ver do local espiritual que você está. Eu espero que nós todos possamos estar em Betel. E há várias alianças que nós podemos fazer com Deus. Nós podemos fazer uma aliança com Deus para que toda a nossa casa sirva ao Senhor. Nós podemos fazer uma aliança com Deus de que não vai passar ninguém sem que você não pregue o Evangelho. Nós podemos fazer alianças com o Senhor Deus das nossas finanças. Nós podemos fazer alianças com Deus das mais diversas. Mas não são as alianças que são as que você propõe que são importantes, são as que você mantém. E nós queremos viver muito
em Eu, Betel, sem antes ter passado em Peniel. E aí às vezes nós não entendemos o que Deus tem para nós, porque antes das nações serem benditas nele, ele teve que ter o nome mudado, e é um processo, você vai amadurecer até chegar lá. Doeu bastante quando ele ficou coxo. Às vezes machuca estarmos num local, às vezes não é fácil estarmos em Peniel, querendo viver o sobrenatural de Deus, estarmos ali, às vezes ser tidos, chamados como loucos. As pessoas vão olhar e vão dizer: nossa, você mudou. Quando eu me converti e quis sair da promessa, porque eu era como Jacó, meu pai era crente, minha mãe era crente, meus irmãos eram crentes, meus tios eram crentes, a família era crente, já tinha recebido alguma profecia, há bastante, de que isso, de que aquilo, tal, estava ali, em Betel, recebi as promessas, mas andava do meu jeito, queria estar do meu jeito. Quando vai para Peniel, aí a gente sente na carne, porque precisa renúncia para estar com Deus, precisa abrir mão de muita coisa para estar com Deus. Quem sabe tem que voltar atrás e olhar e tentar reparar alguns danos, porque agora você foi transformado. E eu agora já não queria sair com aquele grupo de amigos que eu tinha antes, porque eu lembrava muito a minha vida pregressa, lembrava muito o que eu fazia, e não dá. Se você continuar andando com as mesmas pessoas e ter a maturidade para entender o que eu falo, logo logo você vai estar fazendo as mesmas coisas de novo. É por isso que quando uma pessoa está no Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, eles dizem: rompe com as amizades. Todas essas aí que você tem que acabar todas. Você não pode mais se relacionar com essas pessoas, porque cedo ou tarde você vai voltar a fazer o que você fazia antes. Você vai beber, você vai se drogar. E é um dos passos que eles têm lá, sei lá quantos passos que tem. E a pessoa que quer sair de Peniel, ela tem que romper com relacionamentos. A pessoa que quer estar em Peniel, ela tem que demandar tempo para estar na presença de Deus, para que seja um homem ou uma mulher de Deus. A pessoa que quer estar em Peniel tem que ter um tempo para ler, para estudar. E aí vão te chamar de louco, de Bíblia, de maluco. Por que você mudou tanto? Que mal tem isso aí com a galera? A gente nunca fez mal para ninguém. Nunca fizeram mal mesmo. Só que você já não quer mais coisas materiais. Você já não está mais preocupado com ouro, com prata, com camelo, com dinheiro. Você está preocupado em ver a Deus face a face. Você está preocupado em sair de Peniel e começar a ter alianças com Deus. Levantar altares ao Senhor. Levantar altares ao Senhor em louvor ao Senhor. Você agora quer construir um relacionamento forte, firme com esse Deus. E relacionamentos se constroem, pode parecer bobagem, né? Mas se relacionando. Você não vai conseguir relacionamentos, alianças com Deus, sem se relacionar com Ele. E como que se relaciona com Deus, meu amado? Só tem duas formas: oração e leitura da palavra. Não tem como fugir disso. Eu tenho para comigo de que todos nós nascemos em Betel. Todos nós nascemos com a promessa de Deus. Todos nós nascemos crendo que Deus vai nos levar a um lugar. São poucos. Quando eu falo nascemos na igreja, né, o segundo nascimento. São poucos os que vão a Betel, e muito menos os que estão em Eu, Betel. Porque em Betel é mais fácil. Às vezes, meus amados, eu tenho visto a questão da pandemia que nós estamos atravessando, e há algo cíclico nisso. Parece que tem pessoas que estão preocupadas com a vida, outros mais preocupadas com a questão econômica, sabe? E dá para ver que só está preocupado com as coisas que acontecem aqui.
Só aqui, só aqui, só aqui, só aqui. Só Betel, só Betel, só Betel. É as pessoas que vamos deixar, as pessoas que vão morrer, é Betel. As coisas que a empresa não vai faturar, é Betel. Está preocupado se vai morrer, é Betel. Peniel é aquele que está numa terça-feira chuvosa na casa do Senhor. Está preocupado com outras coisas já, salvação, a aliança com Deus, querendo algo mais do Senhor. Grandes homens de Deus não estão espiritualmente em Betel ou Peniel, estão em El Betel. Construíram alianças, fizeram propósitos e foram fiéis nos propósitos que estabeleceram, ou que criaram com Deus, ou que firmaram com Deus. O que eu quero no meu coração é que você saia de onde você está hoje e você caminhe em direção a El Betel. Isso é um aprendizado que você vai ter que passar, que você vai levar, sim. Não é um processo, não é algo rápido, mas precisa com que você queira estar. E você está no lugar aonde você plantou e semeou para estar. Não tem como fugir disso. No primeiro encontro que ele teve com Deus foi resultado das ações dele. No segundo também. E no terceiro também. E é tão bonito a história que, se você for ver, a Bíblia não tenta mascarar, não tenta disfarçar, não tenta encobrir. Ela deixa bem claro. Ele estava lá para ser morto porque enganou o irmão, porque enganou o pai. Nós estamos onde estamos porque queremos estar. Deus é que pode nos salvar e mudar o rumo, nos dar uma nova direção. Mas o passado não vai ser apagado. O que nós vamos fazer? Nós vamos construir um novo futuro. Que você possa construir um novo futuro, um futuro de aliança, um futuro de graça, um futuro próspero, um futuro cheio da presença de Deus. Que tenha Peniel na sua vida, que você lute com Deus, que você viva os sonhos que Deus tem para você. Jacó parou de querer viver os sonhos dele quando ele se encontra com Deus em Peniel. Ora, antes ele pedia: se tu me abençoar, se tu me encher de riqueza, aí tu vai ser meu Deus. Era quase como uma imposição. Que barganha que ele fez com Deus. Mas dali para frente ele já não barganha mais com Deus. Os sonhos que nós devemos viver tem que ser os sonhos que Deus sonhou para nós. Isso pode parecer até batido demais, a gente escuta muito isso, mas é isso, meu amado, é o projeto que Deus tem para ti, é aquilo que Deus quer que você realize, é aquilo que Deus quer que você faça. Deus tem sim um plano, um projeto para você. Se você vai trilhar esse plano, você vai ser mais feliz, a sua vida vai ser um pouco mais fácil. Agora não, nós vamos apanhar, nós vamos sofrer, ter reveses, mas Deus vai estar sempre ali, socorrendo, ajudando, mas você vai estar sempre tendo que lutar com Ele. Já não é mais aquela aliança. Aí Deus já fala com ele, no terceiro momento: vai para lá e sacrifica, vai para lá e faz um altar. Ele diz: estou indo, e vai e faz um altar. No segundo momento ele estava tendo que lutar pela vida. No terceiro momento, ele já está chamando todo mundo e vai dizendo: todo mundo vai servir ao Senhor, porque eu vou sacrificar. E aí Deus confirma a promessa de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele passou a ser chamado como Abraão, Isaque e Jacó. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, quando ele faz aliança, era o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó.
que possa ser o Deus do Gerson, o Deus da Jéssica, o Deus do Val, o Deus do Tato, o Deus da Neuza. Que possa ser o teu Deus, meu amado. Que você tenha relacionamento com esse Deus, não de ver, não de ouvir falar, não de uma visão que alguém teve, não de algo que alguém contou. Como o profeta falou, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Agora eu vejo, agora eu sei que é real, agora eu sei que é verdadeiro, agora eu quero viver por isso, agora eu quero viver por essa causa, eu quero fazer uma aliança, eu quero ter alianças contigo, não uma, muitas alianças. Termina uma, começa outra, termina uma, começa outra. Propósitos juntos, caminhar juntos. E como daí voltando, como disse Paulo, na carreira, nas batalhas, que você não passe a carreira inteira em Betel. Que você não passe a carreira inteira indo e voltando. Que nós não passemos a nossa vida inteira tendo que lutar com Deus por salvação. Nesses momentos de crise, de aflição e de tensão, aonde parece que o mundo vai desmoronar. O homem estava deveras aflito, meu amado. Fez uma bela de uma estratégia, manda a mulher na frente e tal. Deixou claro, Raquel, a que ele mais amava, e o filho José para trás, para ser os últimos. Mas pensa na aflição, meu irmão está vindo com vários homens para nos matar. E aí tem que lutar com Deus. A gente tem que lutar com Deus. E aí a gente vai para o quarto lutar com Deus, desesperado, na foice. Deus me ajuda, senão eu vou morrer, e levanta alguém, e manda alguém, e é isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo. E ai, meu Deus, e aí Deus diz, tá bom, está saindo de Betel, agora vai vir em Peniel, deixa eu me apresentar. E aí o milagre acontece. Aí você recebe aquele refrigério, aí você conhece Deus mais perto, face a face, mas passa um tempo, você volta lá para Betel de novo. Você não caminha para ter alianças. O que eu espero é que Deus faça uma aliança com você nessa noite. Que Deus construa uma aliança duradoura com você nessa noite. Uma aliança com você que ultrapasse os filhos dos teus filhos e impactem em centenas e centenas de gerações depois de você, se assim Deus não voltar até lá. Que através das alianças que você construir com Deus, missionários se levantem, pastores se levantem, igrejas sejam levantadas, ministérios sejam abertos. Quando Deus tem aliança com pessoas é assim. A aliança de Deus não vai terminar em você, ela vai pegar os filhos dos teus filhos, e os filhos deles, e os filhos deles. Mas quando termina em nós, tem alguma coisa errada. Podemos até ser marcados, podemos até andar aqui com Deus, e sermos uma bênção, e isso já é grande coisa, mas não é bom ver os filhos, os netos. Quem é pai sabe, já pode imaginar o filho, a filha casando na igreja e toda aquela coisa, e você vê que aquilo transbordou de você e já está chegando nos outros que vêm depois de você. A aliança com Deus é tudo. Tenha aliança com Deus. Faça votos com o teu Deus. Conheça teu Deus. Sacrifique ao teu Deus. Levante altares ao teu Deus. Com que nós possamos chegar no final da vida, como ele viu, abençoou todos os filhos e os netos, 2 netos, e foi recolhido com seu pai, que estava no céu, e sepultado com os seus. A carreira que nos está proposta não é algo rápido, não é algo que vai passar rapidinho. São anos e anos e anos, anos e anos e anos. Com 70 anos, ele experimentou a Deus pela primeira vez. E ele era solteiro ainda. Então há tempo para você que está solteiro. Mas ele viveu mais. Viveu mais. Mas na metade da vida dele, que ele morreu com 147, seria um homem de 40, 45 anos hoje, se você viver até os 80. Então, se você tem perto dos 40 e está solteiro ainda há tempo para você. Não se apavore.
mas é uma caminhada. Tem aliança com Deus, que Deus coloca a pessoa para você no lugar, no tempo certo. Se você tiver aliança com Deus. Não em Betel, eu quero uma coisa de Deus. Não, eu quero que Deus coloque o melhor na minha vida. No tempo certo, é a aliança de Deus, é o tempo de Deus. Não é barganhar com Deus e dizer, se tu me abençoar, se tu fizer tal coisa, eu vou dar o dízimo. Se tu me abençoar, eu vou dar uma oferta X, uma oferta Y. Não. A aliança com Deus é assim, eu vou dar na medida que eu tenho recebido, meu Deus. Não importa quanto que eu ganhe, se eu ganho muito, se eu ganho pouco, eu vou estar sempre contribuindo, sempre dando, sempre ajudando, sempre me prospere Deus, para com que eu possa dar. Isso é aliança. Não importa a situação que você está vivendo, o teu relacionamento com Ele não está mudando. Não importa as crises que você está passando, você está junto. Um casal, ele está casado e não importa se às vezes está brigando mais, brigando menos, isso e aquilo, não, mas estão juntos, não importa. A aliança não é quebrada pelo momento que eu estou vivendo. A aliança permanece. Se eu estou doente, se ela está doente, se eu estou bem financeiramente, se eu não estou bem, a aliança permanece. O compromisso permanece. Mas às vezes nós, de novo, vou ser repetitivo, voltamos para Betel. E deixamos que as circunstâncias ditem aonde que nós devemos estar espiritualmente. Se está tudo bem, eu estou avançando, eu vou a Peniel, peleje, luto, e quero milagre, e quero falar em língua, e tal, e eita, estou arregaçando. Né? Mas a coisa vai mal, me desespero e só quero coisas. Volto lá para trás. Volto às promessas, só promessa, só promessa. Que o tempo, que a tua jornada, que a tua caminhada não dite aonde você está, mas com que as alianças que você tenha com Deus façam com que a tua jornada seja marcada por escolhas de Deus na tua vida. E por isso que Paulo fala, a carreira, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. E eu penso que Abraão pode ter falado a mesma coisa, Isaac a mesma coisa, Jacó a mesma coisa. Uau, que carreira, que vidão que eu vivi, mas combati um bom combate, mantive as minhas alianças com Deus, guardei a minha fé. Saia de Betel, saia de Betel. É melhor estar em Peniel? É. Muito melhor estar em Betel? É. Mas saia de Betel, avance, rompa com esse mundo, rompa com esse consumismo, rompa com isso de que tem que ter. Nós queremos sempre nos comparar. Ora, o cara sabe que é gordo quando vê um magro. É verdade. Né, Gerson? Eu sei que sou magro porque eu vejo os filmes e vejo o The Rock, grandão. Não, eu sou magro, sou um mosquito perto dele. Nós queremos nos comparar. E aí quando nós comparamos aquilo que aquela pessoa tem, nós parece que dizemos que aquilo que Deus tem dado não é suficiente. É uma aliança, será que essa aliança é uma aliança de verdade? É de ouro ou é de prata? É latão. E aí eu volto lá para Betel, para pedir, para Deus me abençoar. Porque aquilo que Ele tem proposto na minha carreira não está bom ainda. E eu quero mais, e eu preciso de mais. Leia o texto. Jacó nunca mais pediu coisas. Nunca mais pediu coisas. Jacó nunca mais foi movido por coisas. Ele ouvia a voz de Deus e fazia. Vai para o Egito. Ele não sabia se ia para o Egito ou não, mas Deus aparece em sonho para ele e diz, vai para o Egito, teu filho José vai fechar os teus olhos. Então ele já sabia que ia morrer no Egito. Alianças com Deus. Fica de pé, meu amado, quero orar com você. Acima de tudo, tenha experiências com Deus.
Tenha experiências com Deus. Tenha experiências com Deus. Tenha as tuas experiências com Deus. Não viva da experiência dos outros. Tenha as tuas alianças. Veja a tua Peniel face a face. Lute com Deus, lute com Deus. Lute para ver, lute para ser tocado. Lute para ser impactado. Lute você para ver. É tão bonita a história dele. É tão bonito ver que ele lutou com um homem a noite toda. Amada, a noite toda. Imagina, Regi, a noite toda no UFC. Não era assim, tipo, estamos ali. Não, é a noite toda, agarrando o homem, segurando aquele homem, e não sai. Uma coisa é ficar 1 hora, a noite toda, o dia todo, a noite toda. E o anjo está dizendo, está raiando a alva, está brilhando o dia, e tu estás aqui ainda, me segurando. Às vezes nós queremos ver a Deus, mas nós não conseguimos ficar sequer poucos minutos, lutando, pedindo por aquilo que queremos. Às vezes a gente quer tanto alguma coisa, que Deus se mova, que Deus se rompa tanto numa área, mas o tempo que nós perdemos lutando com Deus naquilo é tão pouco. E olha que não é o físico que está em jogo. Não é uma luta física. Não deixa de ser, né? E aí nós nunca estamos em Peniel também. Quando eu queria falar em línguas estranhas, eu comecei assim, vai, né? E aí não recebi, e fui meio que desanimando. Você entende? E aí, tá bom. Aí a gente começa a se contentar. Mas todos são batizados, e tu começa a querer adequar uma teologia para substituir algo que tu não tem. Você entende o que eu estou falando? Você começa a querer achar subterfúgios. Mas não é assim para todo mundo, e Deus faz para um e não faz para outros. Exatamente. Mas não é assim que tem que ser tratado. Tem que ser tratado assim, enquanto a alva não aparecer, enquanto ele não me tocar, eu não largo ele. Aleluia. Se você quer um toque do Senhor, bota a mão no teu coração aí. Antes de chegar a Eu, Betel, você tem que ser tocado por Ele. Não dá para ter aliança com uma pessoa que você nunca viu. Dá para casar com alguém que tu nunca viu? Dá para casar com alguém que tu nunca sentiu o cheiro? Não dá. Eles faziam isso no passado, não dá muito certo. Tu se acostuma. Tu tem que ver, tu tem que sentir esse Deus, tu tem que experimentar esse Deus. E deixa eu falar, é possível sentir, é possível cheirar, é possível abraçar, é possível. Antes de fazer aliança, você tem que conhecer. Não dá para botar aliança no dedo de alguém que não conhece, não é, Cleusa? Tu não vai botar alguém que tu não conhece dentro da tua casa. E é a mesma coisa com Deus. Querem fazer aliança com Deus que não conhece. Aí quando esse Deus se mostra comigo é assim: ai meu Deus, eu não sabia. Não sabia, mas agora está amarrado. Fizesse o propósito, fizesse o pacto. Quer conhecer quem nunca experimentou a Deus? Seja aí onde você está, na sua casa. Nunca sentiu. Amados, nós somos pentecostais. E é bem verdade aquilo que aqueles pregadores falam. Pentecostal que não berra, que não fala língua estranha, está com defeito de fábrica. Dá para ter mais de Deus nessa vida. Dá para ter mais de Deus nessa vida. Dá para ter mais aliança. Dá para ter mais toque. Dá para ter mais unção. Dá para ter mais poder. Dá para ter mais de Deus, sim. Dá para sair de Betel, parar de pedir coisa e entrar em Peniel e começar a querer ver a face de Deus, e em 1 hora chegar em Eu, Betel, e fazer alianças eternas com Ele. Mas nasce aqui no coração,
no peito, o desejo rasgado. O desejo é tão forte que ele rompe aquela preguiça humana. O desejo é tão forte que ele rompe isso, que ele rompe o físico. O medo dele de morrer, de perder a família era tão grande que ele não se preocupou mais com o físico dele. E alguém diz assim: eu amo muito a Deus. Ama muito a Deus aquele, como já diz a palavra, aquele prova que ama o seu próximo, o seu amigo, é aquele que dá a sua vida por ele. Nós nunca chegamos nessa posição ainda. E no fácil, às vezes nós afrouxamos, imagina no difícil. Então eu quero que você tenha relacionamentos com Ele, que você conheça, que você entenda aquilo que Ele tem para você, aquilo que Ele quer de você, aquilo que Ele espera de você. Quando Ele mandar, você vai, sacrifica, você sacrifica. Você ergue um altar, você ergue um altar. Você tem aliança, você conhece, é Peniel, você sentiu o cheiro dele, você viu ele, você pegou ele pela mão, você maneteia ele, você briga com ele, você luta com ele, você fala, você diz assim: não está certo, eu não estou gostando, e ele diz: mas é assim que eu quero. Não importa, você se relaciona com ele. E com Deus é assim, é franco, é aberto. A vontade dele é boa, agradável. Ele vai te mostrar o melhor caminho, e aí você vai entender e vai dizer: tá, a culpa era minha mesmo. Passa a alva, meu amado, rompa, esperando ver a Deus, aleluia. Nunca viu, nunca sentiu? Bota a mão no coração aí. Espírito de Deus, te revela para os teus filhos, amado. Te revela aos teus filhos, Senhor, aonde quer que eles estejam, Pai. Que nós saiamos, Pai, de um relacionamento superficial contigo, Pai. Que nós possamos sair de um relacionamento superficial, Pai, focado em ter, focado em receber, focado somente nessas promessas, Espírito, mas com que nós possamos te ver face a face, com que nós possamos te sentir, com que nós possamos lutar contigo, como fez teu servo antigamente, Pai. Com que nós te sintamos, Senhor, com que nós possamos te tocar, com que nós possamos te ver, com que nós possamos fazer alianças contigo, manter as alianças que fazemos, os propósitos. Revela a teu povo a tua boa, perfeita, agradável vontade, Pai, com que saiamos vencedores, Pai, desse tempo de vida que nos é proposto. Que quando tu nos chamar, Pai, para um eterno e sublime céu, nós olhemos para a nossa carreira e possamos olhar e dizer: a tua vontade se cumpriu na nossa vida, eu cumpri o meu chamado, Deus foi comigo e eu mantive a aliança, aleluia. Que Deus te use poderosamente, que você louve ao Senhor teu Deus, e que você seja usado, meu amado, usado por Deus, aleluia. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, pois sei
ti, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia, aquilo que o Senhor te prometeu, a palavra do Senhor não cairá por terra sobre a tua vida. Tudo aquilo que Ele te prometeu como sonho vai se cumprir em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Queremos nesse momento fazer os trabalhos das ofertas. Queremos pedir desde já que os nossos irmãos distribuem os envelopes. Que nessa noite você possa contribuir de acordo com aquilo que você propôs no seu coração, e que você contribua com alegria, não com tristeza. Que você possa trazer aos pés do altar nessa noite a sua oferta com alegria, amém? Aleluia. Quando vier trazer a sua oferta, traz com alegria, amém? Eu fui liberto pelo sangue de Cristo Jesus, de Cristo Jesus. Seu nome é santo, Ele é o Senhor, Rei da glória, é poderoso, sempre me dá vitória. É Cristo Jesus, é Cristo Jesus. Não vivo triste, estou sempre alegre. Certeza sem quem tenho crido. Jesus é lindo, sempre vence, não perde. Liberta, salva e encontra o perdido. E Ele nos encontrou. Aleluia, hey, hey, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, no canto louvo, exalto a Cristo. Eu fui liberto pelo sangue de Cristo Jesus, de Cristo Jesus. Seu nome é santo, Ele é o Senhor, Rei da glória, é poderoso, sempre me dá vitória. É Cristo Jesus, é Cristo Jesus. Não vivo triste, estou sempre alegre. Tenho certeza, sei em quem tenho crido. Jesus é lindo, sempre vence, não perde. Liberta, salva e encontra o perdido. Só quem foi encontrado, cante. Aleluia, hey, hey, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, oh, oh. Aleluia, hey, hey, aleluia, aleluia, aleluia. E a igreja canta aleluia, aleluia. Aleluia, 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 hey, hey, aleluia, aleluia, aleluia. Pra terminar, bem bonito, cantem aleluia. Aleluia, hey, hey. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Chega aí, irmã Cleusa. Aleluia. Ora aí, mano Cristo, pelas ofertas, abençoando os dizimistas e ofertantes da casa do Senhor nessa noite, amém? Aleluia. Nós te louvamos, Senhor Jesus, por mais um culto, Senhor, a Ti. Aleluia, Nós te obrigado, louvamos Senhor. por essas ofertas, esses dízimos, Senhor. Leva, Senhor Jesus, a bênção a cada um, Senhor, que está ofertando, que está dizimando.
mesmo aquele que não pôde ofertar e dizimar, Senhor Jesus, que as tuas bênçãos, Senhor, vindas do céu, Pai, sejam com os teus filhos, Pai, para a honra e glória do teu nome, Jesus, nós te agradecemos, Pai. Amém. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor Jesus nessa noite, queridos. Aleluia. Como os amados viram, o nosso pastor não esteve presente no culto, pois ele foi levar o apóstolo até o aeroporto, por isso não está aqui nessa noite. Mas teremos culto no sábado com os jovens. Os jovens estarão aqui adorando o nome do Senhor Jesus. Domingo pela manhã, 9h, 9h30, tem aquele cafezão top ali. Se você quiser vir tomar aquele café conosco e adorar o nome do Senhor Jesus, às 10h30 tu és bem-vindo. Às 16h temos o culto. E como o pastor tem sempre batido na tecla aqui, se você puder vir, escolher um desses horários para vir, pela manhã ou pela tarde, porque a noite está meio que quase ultrapassando ali a medida que o governo tem colocado para os estabelecimentos. E que você possa escolher um desses horários para estar vindo adorar o nome do Senhor. Domingo à noite, a partir das 19h, estaremos aqui, orando, adorando, buscando a face do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E você é bem-vindo para adorar o nome do Senhor Jesus, amém? Vamos dar o nosso brado de vitória para o nosso apóstolo ouvir lá dentro do avião. Eu acredito que ele já deve ter embarcado. E vamos dar aquele brado de vitória bem forte, amém? Levanta suas mãos comigo e fala assim comigo, ó. Quem vive e ao seu nome e ao povo da Filadélfia. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.